Oi, aqui a gente vou apresentar agora um seminário de problemas intratáveis da disciplina de linguagens formais e autômatos, grupo do Gustavo Tavares Marçom e Diogo Doreto Teixeira. Aqui a gente está apresentando a organização e hierarquia dos problemas. Os problemas em teoria da computação são organizados da seguinte maneira: existem os problemas não computáveis, que são problemas não possíveis de resolver usando uma máquina de Turing determinística, e os problemas computáveis, que são os Turing reconhecíveis. Também chamamos de problemas ou linguagens recursivamente enumeráveis. Dentro dos problemas computáveis existem 4 divisões. Os problemas indecidíveis são aqueles que não existe um algoritmo que os resolva. Os problemas decidíveis, que são os problemas de Turing decidíveis, também chamamos de problemas ou linguagens recursivos. Os problemas intratáveis são problemas de serem resolvidos se dispuséssemos de recursos ilimitados. E os problemas tratáveis, que são os problemas resolvidos com recursos limitados. Aqui eu coloquei uma figura da organização e da hierarquia dos problemas, que o quadrado maior são os problemas incomputáveis, que é o geral. O círculo grande são os problemas computáveis, e dentro dele tem as classes. A maioria deles são indecidíveis, e tem os problemas decidíveis, que são as classes de complexidade. Aqui agora a gente vai entrar nessa organização e hierarquia dos problemas, e primeiramente vou explicar a classe P. Classe P. Existem várias definições envolvendo diferentes conceitos de computação para a classe P. Uma delas diz que a classe P é a classe de problemas que pode ser resolvidos em tempo polinomial por uma máquina de Turing determinística. De uma forma mais simplificada, dizemos que a classe P agrupa os problemas que podem ser resolvidos rapidamente. Um exemplo é verificar qual é o menor número num vetor de números. Isso é um problema polinomial, que é resolvido em tempo polinomial. A classe NP. Há também várias definições envolvendo diferentes conceitos de computação para a classe NP. Definimos a classe NP como a classe de linguagens que possui verificadores de tempo polinomial. Também podemos usar outra definição, que diz que NP é a classe que agrupa os problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial por uma máquina de Turing não determinística. Ou seja, 2 exemplos aqui que eu coloquei: o caixeiro viajante, que também pertence a NP completo e NP difícil. E o exemplo 2 que eu coloquei é o SAT. O problema SAT consiste em determinar se existe alguma combinação de variável booleana que façam uma dada função booleana retornar true. Aqui é a gente vai explicar a classe NP completo. Dado um problema A que pertence a NP, se e somente se todo problema em NP é polinomialmente redutível para A, baseando-se em CISPR, que foi uma fonte que a gente usou, dizemos que A é da classe dos NP completos. Ou seja, nos NP completos estão todos os problemas pertencentes a NP, para os quais podemos mapear qualquer problema de P ou de NP. De certa forma, podemos dizer que os problemas de NP completos são os problemas mais difíceis em NP. Como vemos adiante, temos clareza sobre essa classe e, fundamentalmente, ter clareza sobre essa classe é fundamental para entender o problema tratado nesse artigo. Um exemplo é achar a menor combinação de movimentos que resolvam o N-puzzle, o jogo com os 15 N's quadrados. É um exemplo de problema NP completo. Aqui tem a classe NP difícil. Os problemas que possuem redutibilidade em tempo polinomial, mas não pertencem necessariamente a NP, são agrupados na classe de NP difícil. Ou seja, para todo problema B pertencente a NP completo, temos um problema A para qual B é polinomialmente redutível para A, então A é NP difícil. Ou seja, dizemos que A é pelo menos tão difícil quanto os problemas NP completos. Ou seja, os NP difíceis são os NP completos mais os problemas que não possuem verificador em tempo polinomial e portanto não pertencem a NP. Exemplo pertencente a NP difícil. Dado um conjunto C, existe algum subconjunto não vazio cuja soma é zero. Esse é um problema de NP difícil. É pertencente a NP, quer dizer. E já um não pertencente a NP, que seria o NP difícil, determinar se um algoritmo vai entrar ou não em loop infinito.
Isso é como se fosse impossível. Soluções satisfatórias para os problemas intratáveis. Assim, tendo em vista que os problemas intratáveis não podem ser resolvidos em tempo polinomial, os pesquisadores e estudiosos buscaram outros caminhos a fim de encontrar soluções razoáveis e práticas para solucionar esse problema. Aqui a gente vai explicar a classe NP difícil. Os problemas que possuem redutibilidade em tempo polinomial, mas não pertencem necessariamente a NP, são agrupados na classe de NP difícil. Ou seja, para todo problema B pertencente a NP completo, temos um problema A para a qual B é polinomialmente redutível para A, então A é NP difícil. Dizemos que A é pelo menos tão difícil quanto os problemas NP completos, ou seja, os NP difíceis são os NP completos mais os problemas que não possuem verificador em tempo polinomial e, portanto, não pertencem a NP. Exemplo pertencente a NP. Dado um conjunto C, existe algum subconjunto não vazio cuja soma é zero. E já um exemplo não pertencente a NP é determinar se um algoritmo vai entrar ou não em loop infinito. Aí ele é não pertencente a NP. Aqui são as soluções satisfatórias para os problemas intratáveis. Tendo em vista que problemas intratáveis não podem ser resolvidos em tempo polinomial, os pesquisadores e estudiosos buscaram outras maneiras para resolver esses problemas de uma maneira razoável e prática. Aqui é a grande pergunta: a classe P está contida na classe a NP está contida na classe P? Isso implica uma situação. Caso um problema NP completo seja resolvido em tempo polinomial, então resolveremos igualmente todos os problemas da classe NP, tendo em vista que NP está contido em P. Isso ia gerar uma grande revolução na computação, vamos dizer. Aqui são os métodos exatos. A complexidade exponencial os métodos exatos, eles têm complexidade exponencial, são inviáveis para distância muito grande, eles encontram sempre a melhor solução, eles sempre vão encontrar a solução, eles funcionam muito bem para N pequeno, por exemplo, programação dinâmica. Já para N muito grande, ele se torna inviável. Para N muito grandes, a gente tem as heurísticas, né? Eles não garantem a melhor solução, porém o tempo de execução é aceitável computacionalmente e funcionam bem para N muito grande. A heurística também trata de métodos ou algoritmos exploratórios para a solução de problema. As soluções são buscadas por aproximações sucessivas, avaliando-se os progressos alcançados até que o problema seja resolvido, porém não garante a melhor solução sempre. Aqui eu vou apresentar o problema intratável. A gente escolheu a Torre de Hanoi, que é um problema até bastante conhecido, mas eu achei um problema interessante porque a gente não sabia que ele era NP completo. Acabamos pesquisando e achando que ele era NP completo. A gente até implementou isso em LP no primeiro semestre e tal. Foi um grande desafio, então acho que seria legal a gente explicar. Torre de Hanoi. Ela basicamente é um quebra-cabeça formado por 3 pinos, nos quais são dispostos discos de diâmetro diferente uns sobre os outros. Inicialmente os discos são empilhados, geralmente no primeiro pino, em ordem crescente de diâmetro, do maior para o menor, de cima para baixo, né? O número mínimo de movimentos para conseguir transferir todos os discos de uma estaca a outra é 2 elevado a n menos 1, sendo n o número de discos. Isso aqui já trata de complexidade. O problema da Torre de Hanoi consiste em passar todos os discos de um pino para o outro, qualquer. Você escolhe um e utiliza um como auxiliar. O problema maior está no detalhe de que de maneira nenhuma você pode colocar um disco maior em cima de um disco menor. O algoritmo cobre um número de discos. O problema é construir um algoritmo que resolva qualquer problema para n maior ou igual a 3. Esse n é o número de discos. Aqui, Torre de Hanoi para o entendimento do problema. Eu vou abrir um programinha da Torre de Hanoi que eu tinha achado no site da UFRGS para exemplificar esse problema. Torre de Hanoi consiste em passar aqui é uma conclusão, né? Todos os discos de uma extremidade a outra, sem que um disco maior fique em cima de um menor. Então, deixa eu só abrir aqui. Bom, aqui eu vou estar explicando, vou estar exemplificando um jogo da Torre de Hanoi aqui, o problema da Torre de Hanoi, com um número menor de pinos, para ser mais fácil, mais rápido.
Aqui eu escolho inicialmente o pino destino dos discos, é o pino onde eu quero que a torre de Hanoi seja formada, né, em outro pino, né, eu vou escolher o pino C. Aí aqui eu vou mexendo, ó. Tanto assim, vou passando os pinos para outros. Se eu quiser colocar o pino 2 em cima do 1, que é maior, ele não permite. Se eu quiser colocar um em cima do 2, permite. Então eu vou brincando aqui com os pinos para sempre ir passando. Passando para cá, passar para cá, joga para cá. E aí o problema consiste nisso. Em você ir mudando os pinos para acabar formando a torre do outro lado. E aí aqui eu consegui passar a torre do pino A para o pino C com 3 discos, que é o mais fácil, né? Aí aqui a gente pode ver o exemplo com 7 pinos, ia ser extremamente demorado. Você vai passando disco por disco, mas acho que deu para passar a complexidade do problema. E aí quando você vai aumentando o número de discos, você vê que vai se tornando uma coisa inviável de computar computacionalmente, de se resolver da melhor maneira possível, né? Então, eu acho que é isso. Obrigado, professor.